Bom, a gente já falou aqui sobre movimentação do player, a gente falou sobre movimentação side-scrolling, falou de colisores, triggers, né? A gente falou agora de prefabs, né? E para dar segue aqui, né, para continuar, né, essa conversa sobre prefabs, a gente pode instanciar objetos pré-fabricados. Isso é muito legal. Imagina que a gente não tenha nenhum desses objetos aqui, ó, na cena, ok? Então vou deletar. E esses objetos a gente só tem no nosso, esses objetos a gente só tem no nosso, nessa estrutura de projetos aqui, perfeito? Então, como é que a gente instancia objetos na cena, tá? A gente pode fazer o uso de um comando chamado instantiate. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no menu Start e posso instanciar uma lista de objetos. Por exemplo, eu posso eu vou chamar aqui instantiate. Dentro de instantiate, eu posso instanciar um objeto, um prefab. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu não vou trabalhar com uma lista, senão eu teria que criar uma função, um for loop para pegar todos os objetos que eu quero para poder instanciá-los eles em posição diferente. Vou fazer isso de forma simplista aqui. Vou pegar um objeto só, GameObject, e essa esfera vermelha eu não vou mais chamar de esfera vermelha, eu vou chamar de esfera prefab, tá bom? Isso é só o nome, tá? O que importa é o tipo de dado, no caso GameObject, tá? Então eu tenho um objeto público, GameObject, esfera prefab, tá? E aqui dentro do instantiate, o que eu preciso fazer é para instanciar um objeto na cena, eu preciso passar o objeto, que é o esfera prefab, vírgula, ele recebe um outro parâmetro que é a posição no qual a gente quer instanciar aquele objeto. Então, a gente não tem nenhuma posição, mas a gente também pode criar uma variável pública para posição. Eu posso dizer aqui, ó, public, e aqui eu posso chamar o transform e dizer o seguinte, que no transform, a posição no qual eu quero instanciar aquele objeto vai ser, o nome vai ser esfera spawn point, é ponto de spawn. E a gente pode dizer aqui dentro do instantiate que a gente quer instanciar aquele objeto quando o jogo iniciar, que é o esfera, dentro desse ponto, esfera spawn point. E a gente precisa dizer qual que é a rotação. Para dizer que a rotação normal do objeto, que ele já tem como imagem, a gente pode usar essa propriedade chamada quaternion identity, a propriedade que garante que a rotação que ele tem atual seja a mesma. Como isso aqui é um componente transform, eu preciso passar a posição, né? Então é point position, certo? Então agora eu estou, quando o jogo inicializar, eu estou instanciando um objeto, o meu prefab, num específico ponto, com uma específica rotação, com a rotação padrão da imagem, com a rotação padrão do esfera prefab. Então se eu voltar aqui, por exemplo, para engine e selecionar o meu player, agora, por exemplo, agora eu tenho aqui, por exemplo, esfera prefab, né? E de onde que eu arrasto essa esfera prefab? O prefab, ao invés de eu arrastar agora da cena, eu vou arrastar do folder ali, né? Eu tenho aquele folder prefab, e eu tenho o meu coletável, eu vou arrastar esse coletável daqui, ó. Esfera prefab. Agora a gente não tem um ponto onde a gente quer que ele dê um spawn. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no meu ambiente e criar um objeto de jogo aqui, ó, vazio, empty game out, eu posso chamar ele de esfera spawn point. E eu posso posicionar onde eu quiser. Eu vou posicionar aqui, ó. É aqui que a esfera vai ser posicionada, exatamente aqui. Então eu volto ali para o meu player e passo essa nova referência, que é o esfera spawn point. Então cliquei no esfera spawn point. Então, agora quando eu der o play, no iniciar do jogo, uma esfera vai ser instanciada bem aqui, ó. Como vocês podem ver, a esfera foi instanciada bem aqui. Isso é muito legal, porque imagina que o teu player ele morra por alguma questão, né? Você tem esse trigger aqui, então a gente mude o formato do trigger, a gente pode chegar aqui on trigger enter, a gente poderia dizer o seguinte, ó,
quando eu colidir com aquele onTrigger, e esse outro for fazer o seguinte. Se other game object ponto compare tag, deixa eu ver que tag aquele trigger tem, obstáculo, eu poderia me destruir aqui, ó. Destroy this, né? A gente não usa this aqui, a gente usa game object, ou seja, a gente está destruindo o objeto em questão, que é o player aqui, né? Então, se eu colidir com aquilo, o player vai morrer. Então, seria legal ter um sistema de spawn, né? Então, para você ter um sistema de spawn, você poderia simplesmente criar uma função aqui, a função public void spawn player, onde eu posso instanciar o player numa determinada posição. Para fazer isso, a gente vai precisar do player também como prefab. Então, eu vou pegar o meu player, vou arrastar ela para esse folder aqui, prefab. Agora eu tenho esse player como prefab, agora o player é um prefab. Legal. Eu vou definir um spawn point para ele também. Vou criar um empty game object aqui. Resetar a posição. Vou posicionar bem aqui. E vou chamar de player spawn point. Certo? E o que acontece? Agora, se eu voltar para a nossa função, eu posso dizer o seguinte, ó, instancia para mim. Agora eu preciso criar as variáveis para o player, né? Fazer o seguinte, ó, olha só, public game object, okay. Posso dizer player prefab, e aqui eu posso dizer um public transform, player spawn point. Tá legal? Então eu posso, se eu colidir com alguma coisa, no caso, se eu colidir com esse cara, eu vou destruir esse objeto, e quando eu destruir o objeto, eu posso instanciar o objeto e dizer o seguinte, ó, instancia para mim o player prefab, aquele player spawn point, point position, com a rotação original do objeto. Tá legal? Agora, o que eu posso fazer é destrói para mim o objeto e eu chamo essa função spawn player. A gente vai ter um probleminha também de objeto sendo acessado quando ele está excluído. Isso é porque a gente novamente adotou a estratégia de não separar as preocupações, né? De detectar e destruir objetos por outros objetos. A gente está fazendo tudo dentro do player. Então, por exemplo, quando o player ele é destruído, eu vou olhar para o meu folder, vejo se eu encontro esse prefab. Se ele existir, eu dou um spawn point naquela localização. Então, eu preciso ir aqui no meu player, no player anterior. Ou seja, eu vou tentando acessar um script que não existe, né? Porque ele vai ter sido destruído, né? Então, aqui nesse player, eu vou passar o player prefab, vou jogar o player prefab aqui. O ideal é quando ele colidisse, esse script estivesse aqui. E passar o player spawn point aqui. Então, quando eu der o play, agora quando eu colidir com esse camarada aqui, destruir e aparecer ali naquele canto. E obviamente deu erro porque novamente está tentando acessar um script que não existe. Então o ideal é fazer a separação de preocupação, identificar em que ponto é nulo para a gente garantir que não tem esse erro de acesso. Então ele deu um spawn assim que eu encostei nesse objeto. Para a gente fazer movimentação em outras direções, se você estiver pensando, nossa, como é que eu de repente implemento um top-down view ou RPG, né? Então tem estratégias também. A gente tem rigid body no objeto, mas você também não precisaria ter um rigid body, já que você não vai usar, nesse quesito, se você for usar física, por exemplo, a gravidade, ela vai ficar te arrastando para baixo, não faz muito sentido. Então, por exemplo, nesse estilo de movimento top-down, o que a gente teria era, a gente teria que modificar o tipo de estratégia aqui com o rigid body. Por exemplo, se eu apertar o play aqui, vocês já viram que o simulado ele não tem nenhuma física exercendo
exercendo sobre ele, né? Então, por exemplo, se eu, por exemplo, tirar a gravidade, colocar a gravidade 0 e puxar o objeto aqui para cima, a gente também não tem nenhuma gravidade fazendo efeito no objeto e eu consigo me movimentar com ele da esquerda para a direita sem problema nenhum. Legal? Se eu quisesse fazer com que ele movimentasse de cima para baixo, também é muito simples. A gente pode voltar aqui e fazer as outras condições aqui. De repente eu vou duplicar essas condições. Posso dizer o seguinte, se eu estiver me movimentando para cima, que é W, a única coisa que eu mudaria aqui seria esse meu vetor, que seria up. Acho que é up. É isso aí. E o S para se movimentar para baixo. Então, seria down. Down aqui, né? Perfeito. Então, agora, a gente tem condição de se movimentar em todos os eixos com essas estruturas aqui, ó. Rigid Body, gravidade 0. A gente poderia setar a gravidade via script também, né? Setar para 0. Agora, legal. Agora a gente consegue movimentar o objeto em todas as direções. Imagina que você estivesse com a câmera vendo esse objeto de cima, né? Quando tivesse a visão top-down. Isso aqui te permite... É lógico que eu não consigo colidir aqui, porque... Quer dizer, eu não consigo passar porque tem colisão, né? Tem um colisor aqui. Isso é legal porque você cria boundaries, né? Cria barreiras para o objeto não passar. Se você quiser montar um cenário desse tipo. Tá legal? Então a gente consegue movimentar o objeto. Agora, se eu segurar, por exemplo, D e W, ele não movimenta na diagonal, porque não está tendo uma soma de vetores aqui. Se você quisesse que fosse computado esse movimento na diagonal, então, por exemplo, como a gente tem essa condição aqui, else if, uma condição é validada por vez, então eu não consigo modificar isso, fazer com que o personagem ande na diagonal, porque ou é verdade ou não. Né? Uma dessas condições vai ser validada por vez. Agora, se eu remover esse else, né, dessas propriedades, colocar if, então todas as condições que forem verdadeiras num determinado momento vão ser satisfeitas. Então, se eu apertar A e ao mesmo tempo apertar D, elas vão ser verdadeiras. Então, ele vai me permitir o movimento na diagonal também. Então, aí você tem um movimento, quer dizer, você tem um movimento para 8 direções, né? Que é para esquerda, direita, cima e baixo e todas as diagonais. E aí você, por exemplo, se estivesse construindo sprites, teria que fazer esses sprites para todas essas direções aqui. Então, agora eu consigo movimentar o personagem para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo e as diagonais. Mais ou menos o que por exemplo, se você jogar o Stardew Valley, ele tem esse tipo de movimento, só que ele tem animação. Certo? E aí a gente tem um leve problema aqui, que quando a gente move na diagonal, ele dá uma aceleração. Mas a gente consegue resolver isso normalizando a velocidade na diagonal. Tá? Beleza. Geralmente eu uso um componente para trabalhar com câmera. Dificilmente eu desenvolvo os recursos de câmera do zero. Mas olha só o que acontece. Se eu apertar play aqui, do jeito que a gente está, eu vou me movimentando com o personagem, ele sai do foco da câmera, a gente não consegue enxergar mais o que está acontecendo. É porque não tem nenhuma câmera seguindo esse player. A maneira mais rústica e de você fazer a câmera seguir o player é você jogar a câmera, por exemplo, como filha do player. Então, eu arrastei a câmera para debaixo do player, tá? E aí eu posso posicionar a câmera do jeito que eu quiser, eu posso, de repente, centralizar mais o player na câmera aqui, enfim. A gente pode fazer os ajustes que quiser dentro, né? Selecionar a main camera aqui, ajustar o tamanho da câmera, aumentar para aumentar a distância, ou aproximar, enfim. A gente pode fazer uma série de coisas aqui com essa câmera, mas é a maneira mais simples de você colocar uma câmera seguindo o personagem. Tem outras maneiras muito mais profissionais e quando eu faço os jogos, eu faço usando um componente, que aí eu vou explicar para vocês mais à frente. Mas dessa forma, a gente já tem, por exemplo, com a câmera seguindo o personagem, a gente já consegue andar pelo cenário e a câmera seguindo a gente, tá? Da maneira, a gente não tem muito recurso com esse tipo de estratégia, porque não controlando via script, a gente não consegue dar offset, a gente não consegue implementar dead zone, a gente não consegue implementar camera shake, enfim, essas coisas. Mas de qualquer forma, a gente já tem uma câmera que nos permite seguir, né, durante o cenário. Então a gente consegue ver o que está acontecendo. Isso é muito bacana. Legal?
Bom, sobre prototipar cenários, né? Que seria o último tema de hoje. Eu geralmente prototipo cenários usando elementos, imagens assim flats com uma cor só, geralmente preto, cinza, no 2D, tá? Antes de pensar em substituir esses objetos, os cenários, pela, por ativos de verdade, né? Por assets, né? E aí, obviamente, não vai dar tempo de a gente cobrir hoje assets, né? Replace com assets. Mas eu sigo essa linha de adicionar uma imagem, procurar uma imagem flat, né? Assim, mais na internet, tal, e baixo, e começo a moldar o cenário do jeito que eu quero. Uma outra forma de você fazer isso, de repente, é usar objetos 3D mesmo. Então, você pega o cubo aqui, então, inicia a posição dele e vai construindo o cenário do jeito que você acha que tem que ser. Então, quero, por exemplo, esse vai ser o meu chão. Aí você pode, por exemplo, é lógico, dentro de ambiente, né? Você pode duplicar esse objeto. O segundo objeto você pode reiniciar a posição dele. Você traz aqui, aqui eu vou fazer uma plataforma. Eu vai ter que pular aqui, até diminuir que está muito grande. Então você pode duplicar esse objeto e isso aqui vai virar uma área um pouco maior que ele vai ter que subir. E assim eu vou fazendo o meu cenário, né? Como a gente modificou a nossa... Deixa eu colocar a física de volta no objeto. A gente removeu a gravidade. Então, é assim que eu gosto de estar trabalhando. Eu vou desabilitar esse trigger aqui. Passar esse cara aqui para cima. Esse cara aqui, obviamente, eu não vou colidir com ele porque eu estou com Box Collider, ao invés de Box Collider 2D. Muito cuidado com isso. Tá legal? Tem que ser o mesmo tipo de componente. Então você vai... Eu gosto de fazer a prototipagem dessa forma. Para depois eu pensar em que ativo eu vou estar utilizando e como eu vou estar substituindo aqueles ativos e tal. Então, por exemplo, se eu ativar a física aqui de novo do objeto, a gravidade, ele caiu, e aqui eu consigo... Legal. Então, assim que eu vou prototipando, ver se faz sentido. Opa, aqui eu tenho um colecionável, eu coleto aquilo e volto. Então, seria legal você usar esses objetos e prototipando. Inclusive, você não precisa se limitar a esse tipo de estrutura. Você pode pegar esse cara aqui, por exemplo, duplicar, você pode rotacionar ele e criar tipo um slope para ver como é que o personagem ia reagir e ver se ele faz a transição ok. A gente vai brincando, vai testando, para ver se você vai ter um cenário legal. Depois a gente vai ver como substituir esses objetos com imagens de verdade, com assets e com tile sets. Aí tem diversas estratégias, olha só que legal. Aí a física agindo para ele não está me deixando subir, porque está muito angulado, né? Muito steep. Mas eu consigo ir pulando. Então, se soltar, ele vai cair, obviamente, vai rotacionar. Então, dá para você prototipar usando elementos rústicos, tá? 3D. Perfeito?